tema de hoje, como foi falado, né? Frustrados com Deus. Será que existe alguém frustrado com Deus? Será que existe alguém decepcionado com Deus? Será que tem pessoas que desistiram do Evangelho porque se decepcionaram, de certa forma, com Deus, com a palavra de Deus? Por que existem essas pessoas que se frustraram com a palavra de Deus? Por que existem essas pessoas que se decepcionaram com Deus? Esses motivos que levaram essas pessoas, e não são poucas, uns se decepcionaram tanto, que viraram até ateu, ou mudaram de religião. Quais foram os motivos que levaram elas a se decepcionar com Deus? Pastor, é muito forte essa palavra, se decepcionar com Deus. Ninguém se decepciona com Deus. Se decepciona com a igreja, se decepciona com um pastor, se decepciona com os irmãos da igreja. Sim, existe também esse tipo de decepção. Mas muitas vezes também há uma cortina de fumaça, onde muitas vezes as pessoas arrumam desculpa. Me decepcionei com o pastor, me decepcionei com o irmão tal, me decepcionei com a igreja, me decepcionei com isso. Às vezes é só uma desculpa para não dizer que realmente estão decepcionados com Deus. E aí, é isso que nós vamos aprender um pouco hoje da palavra do Senhor. Por quê? 5 motivos por que as pessoas se decepcionam com Deus. Abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo 20, a parábola dos trabalhadores. Nós vamos ler do 1 ao 16. Diz assim: porque o reino do céu é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Por volta da hora 3ª, ou seja, 9 da manhã, saiu e viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. E saiu outra vez por volta da hora 6ª, ou seja, meio-dia, e da hora 9ª, 3 da tarde, e fez o mesmo. De igual modo, por volta da 11ª hora, ou seja, 5 da tarde, saiu e encontrou outros que lá estavam e perguntou-lhes: por que estáis aqui ociosos o dia todo? Eles lhe responderam: porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os que chegaram por volta da 11ª hora, receberam 1 denário cada um. Quando os primeiros vieram, pensaram que receberiam mais. Eles, porém, também receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, queixaram-se do proprietário, dizendo: os que vieram por último trabalharam somente 1 hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o calor intenso? Respondendo ele, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai embora. Quero dar a quem veio por último, tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero com o que é meu? Os teus olhos são maus, porque sou generoso.
Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Em primeiro lugar, meus irmãos, a gente tem que entender um pouco essa parábola. A gente viu, naquilo que a gente acabou de ler, que esse dono dessa vinha, ele saiu por vários momentos do dia para contratar pessoas. Contratou alguns que começaram o seu trabalho de 7 da manhã. Depois de 9 da manhã, contratou mais um tanto. Depois de meio-dia, de 3 da tarde, de 5 da tarde, e quando se deu 6 da noite, terminou os trabalhos naquela vinha. Só que os que vieram de 7 da manhã, foi combinado com eles que o recebimento seria 1 denário. O que significa 1 denário? 1 denário era o valor pago por um dia de trabalho, ou seja, era um valor justo. Só que quando chega no final do dia, aqueles que trabalharam apenas 1 hora, recebem também 1 denário. E isso revoltou os que começaram de 7 da manhã, porque eles disseram, como é que pode? A gente trabalhou 12 horas e a gente vem receber 1 denário, enquanto esses aí trabalharam 1 hora e também receberam 1 denário. Então, na mente deles, aquilo foi injusto, foi descabível. Como é que pode eu receber a mesma coisa do que alguém que trabalhou muito menos do que eu? Observando a grosso modo, parece injusto. Mas não era injusto, porque foi o preço combinado. Agora, foi combinado para aqueles que trabalharam o dia todo 1 denário. Mas para aqueles que trabalharam metade do dia, para aqueles que trabalharam 3 horas, 5 horas, se você observar, não foi combinado o preço com eles. Por que não foi combinado o preço? Porque ele disse, eu vou pagar o que é justo. Eu vou pagar o que vocês vão. Mas quando chegou no final, ele deu mais do que justo. Para aqueles que trabalharam menos, ele deu mais do que era justo. Ele não deu apenas o dinheiro de meio-dia, ele não deu apenas o dinheiro de 1 hora de trabalho, ele deu o dinheiro de 1 dia de trabalho. Então, por que as pessoas têm se frustrado e se decepcionado com Deus? Em primeiro lugar, porque as expectativas dela estão erradas. Elas colocam expectativas erradas. Elas colocam expectativas, esperanças em coisas que não era para elas colocarem. Ela coloca o seu coração num depósito que não era para colocar. O tesouro dela não é o Senhor. O tesouro dela não é a salvação. O tesouro dela é aquilo que elas podem pegar, aquilo que elas podem ver. Expectativas erradas. Alguns vêm ao Senhor porque Ele é bom. Alguns vêm ao Senhor porque a sua bondade vai chegar até eles. Qual é a diferença, pastor? Alguns seguem o Senhor da bênção, outros seguem a bênção. Se estiver abençoando ali, eles estão ali. Se deixa de ser abençoado, eles saem dali e vão para outro lugar, porque eles estão em busca de ser abençoados. Eles não estão em busca de ter um relacionamento com Deus. Expectativas erradas geram frustrações. O versículo 10 ele diz o quê? Os primeiros vieram pensando que receberiam mais. Ou seja, expectativa errada. Foi combinado 1 denário. Não foi combinado 2. Não foi combinado 3. Foi combinado 1. Só que quando eles viram aqueles que tinham trabalhado pouco, recebendo 1 denário, eles disseram, se o cara trabalhou 1 hora, recebeu 1 denário, então a gente vai receber no mínimo 2 ou 3 aí. No mínimo. Eles observaram a situação, observaram a bênção do outro e começaram a gerar expectativa em cima da bênção do outro. Você conhece alguém assim? Você sabe de alguém assim? Que olha para a vida dos outros e começa a gerar expectativa a partir da vida do outro. Que olha situações que acontecem na vida de fulano
e fica pensando, se aconteceu com fulano, vai acontecer comigo. Irmão, cada um tem a sua própria caminhada, cada um tem a sua vida, cada um vai prestar conta dos seus próprios pecados, cada um vai se apresentar no tribunal de Cristo. Irmão, eu não tenho que estar olhando a vida de fulano, a vida de ciclano. Eu tenho que ser melhor do que eu a cada dia. O que está reservado para você, se for 1 denário ou 2, vai chegar na sua mão. Porque Deus é justo e Ele é bom. O que está reservado para mim vai chegar. Eu não preciso ter ansiedade. A palavra diz, lança a tua ansiedade nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Tem coisas que não chegam até nós, simplesmente porque não sabemos como tomar posse das coisas, das bênçãos, da graça de Deus. Não sabemos nem como se deve orar. Como o Tiago diz, olha, vocês não têm recebido porque vocês têm pedido mal. Não sabe nem orar. Peça ao Espírito Santo que lhe ensine a orar. Peça ao Espírito Santo que interceda por você. Busque a Deus em oração. Deus vai lhe mostrar e grandes coisas Ele vai fazer através da sua vida e em você e com você. Mas se você não colocar as tuas expectativas no lugar errado, coloca as tuas expectativas em Deus e não na bênção do vizinho e não em como o vizinho está. Lembro da parábola do filho pródigo, quando o filho chegou, que o pai botou um anel no dedo dele, o pai mandou dar um banho, o pai mandou vestir uma roupa, mandou matar um novilho, mandou fazer uma festa. Quando o outro filho chega, diz, pai, eu estou contigo, nunca te abandonei, esse aí te abandonou. Nunca te abandonei. O Senhor nunca me deu um novilho para matar e comemorar com meus amigos. E o Senhor mata um novilho para esse aí que te abandonou. O pai olha para ele e diz, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, tu não comemorou com teus amigos porque tu não quisesse. Porque tu não fosse inteligente de pegar o novilho, ou me pedir o novilho e ir lá matar. Tu nunca fizesse uma festa porque tu nunca quisesse. Mas é preciso comemorar porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Cuidado, porque muitas vezes você está olhando as coisas do teu amigo, do teu vizinho. Você está olhando as bênçãos dele e você está perdendo as bênçãos de Deus para você. Pare de olhar a vida alheia. Pare de olhar para o seu semelhante. Pare de olhar para o ímpio. Ah, porque o ímpio prospera. Como é que é isso? Eu já disse aqui várias vezes. Prosperidade financeira não quer dizer prosperidade verdadeira. Prosperidade espiritual divina é eu não ter necessidade de nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará se já faltou várias coisas? Porque você está entendendo errado. Porque você está lendo da forma errada. O Senhor é teu pastor e Ele não há de te faltar. O Senhor é teu pastor e você vai passar pelo vale da sombra da morte, como diz o próprio Salmo 23. Mas só que o Senhor estará contigo. A diferença é essa. Tudo posso naquele que me fortalece, mas pastor, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece, mas não chega na minha vida. Você está lendo de forma errada, você está entendendo de forma errada. Tudo posso naquele que me fortalece. Você leu Filipenses 4,13, mas você esqueceu de ler Filipenses 4,10, 11, 12. Já passei por privações, já passei sede, já tive sem roupa, já tive várias coisas na minha vida. Já passei por muitas coisas, mas tudo posso. Eu posso passar por tudo de cabeça erguida. Eu posso passar por tudo com alegria. Eu posso passar por tudo com satisfação. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Estamos entendendo de forma errada. Pregadores têm pregado de forma errada. E por isso as pessoas têm gerado expectativas erradas. E essas expectativas erradas estão gerando pessoas frustradas,
e pessoas que estão saindo das igrejas, pessoas que estão abandonando o caminho de Deus, porque entram no caminho de Deus com a expectativa errada. Por muito tempo eu preguei o evangelho errado. Eu ensinava para as pessoas. Assim, olha, se você vai orar, seja específico que você vai orar. Seja específico que você vai orar. Você vai pedir um carro a Deus, peça um carro com 4 portas, peça um carro assim, peça a marca do carro, peça isso, peça aquilo, não sei o quê. Seja específico que você vai orar. Aí muitas vezes, sabe o que acontecia? Pessoas iam orar, pediam uma BMW, pediam uma Ferrari, pediam não sei o quê, e não chegava. Mas pastor, o senhor não ensinou aquela pessoa a pedir especificamente aquela BMW? Por que não chega? Porque eu estava ensinando errado. Esse evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo. Esse evangelho é o evangelho da prosperidade. É o evangelho de pessoas que não entendem a palavra de Deus e gera frustrações na vida das pessoas. Vamos parar com esse evangelho que frustra as pessoas. Porque pede errado, pede para o seu próprio deleite, pede para o seu ego, pede coisa para se amostrar e termina se frustrando. Segunda coisa que a gente tem que entender por que as pessoas têm se frustrado com Deus é porque acha que Deus deve alguma coisa para elas. Aí eu te pergunto, o que é que Deus deve a você? O que é que Deus deve a mim? Deus não está devendo nada para mim. Versículo 15, a parte A diz assim, não me é permitido fazer o que eu quero com o que é meu. Irmão, tudo é de Deus. Se Deus quiser dar 1 denário, Ele dá. Se Deus quiser dar 2, Ele dá. Se Deus quiser dar 3, Ele dá. Tudo é de Deus. Deus não me deve nada. Deus não te deve nada. Vamos fazer uma retrospectiva da humanidade. Deus deu tudo a Adão e Eva. Deus fez Adão, fez Eva e deu tudo a eles. Disse, ó, fazer um contrato com vocês. De tudo aquilo vocês podem comer. Menos da árvore que está no meio do jardim lá, a árvore do bem e do mal. Menos aquela ali. E foi o que eles fizeram? Comeram a árvore. Foram expulsos do paraíso, perderam a presença de Deus, perderam a vida e por causa deles hoje a gente morre. Aí você diz assim, mas pastor, eu pago pelo erro de Adão e Eva e eu não fiz. A palavra diz lá em Romanos, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então, eu sou tão culpado quanto eles. O que significa todos pecaram, todos carecem da glória de Deus? Se fosse eu e você ali no lugar de Adão e Eva, a gente ia cair. Pode ser que eles demoraram 100 anos ali para cair. A Bíblia não diz. Eles viviam muitos anos. Eu não sei quanto tempo eles viveram ali. Eu não sei quanto tempo eles demoraram para cair. Pode ser que eu e você demorasse 1 ano. Eles demoraram 100, 200, não sei. Não sei quanto tempo o inimigo ficou no pé deles ali tentando enganar. Você sabe? Então, irmão, todos nós devemos, todos nós pecamos. Nós devemos a Deus. Ele mandou Jesus para pagar pelos nossos pecados. Se Ele mandou Jesus para pagar pelos nossos pecados, eu te pergunto, quem é devedor? Quem é o devedor? Nós. Ele combinou com aqueles trabalhadores, olha, 1 denário. Se ele chega no final e paga 1 denário, ele está devendo o que para eles? Nada. Então, se Deus te prometeu algo, fique certo de uma coisa, Ele vai cumprir, porque a palavra de Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora só que eu vou te dizer uma coisa. A promessa de Deus para nós no Novo Testamento não é a mesma promessa do Velho Testamento. A promessa do Velho Testamento era enriquecer mesmo o homem. Quando a gente olha para a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, todos eram riquíssimos. Era uma promessa de Deus, está lá em Deuteronômio. Aquela riqueza ali era uma promessa de Deus. Agora, no Novo Testamento, qual é a promessa de Deus?
Está lá em Mateus 5. A promessa de Deus no Novo Testamento. Bem-aventurados sois vós, quando fores perseguidos. Bem-aventurados sois vós, quando forem caluniados pelo meu nome. Bem-aventurados sois vós, quando fores afligidos, quando fores presos. Bem-aventurados sois vós. Essa é a promessa do Novo Testamento. Ele diz assim, ó, se o Filho do Homem veio aqui, foi humilhado, foi perseguido, sofreu. Se o mestre sofreu, por que os discípulos não vão sofrer? Será que o discípulo é maior do que o mestre? Será que o servo é maior do que o Senhor? Então, a promessa do Novo Testamento, qual é a promessa do Novo Testamento? No mundo tereis, mas tende. Então essa é a promessa do Novo Testamento. Então não venha pedir a Deus riqueza. Tem gente por aí enganado, querendo seguir o exemplo de Abraão, querendo seguir o exemplo de Jacó, dizendo, olha, Jacó foi rico, Abraão foi rico, não sei quem foi rico, eu também vou ser rico. Deus não prometeu. Vão chegar diante de Deus pobre, pela misericórdia vão ser salvos, porque a palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas vão chegar lá perguntando a Deus, Senhor, cadê a riqueza que eu estava lá, prometer, até agora não cumpriram? Jesus vai dizer, eu te prometi o quê? Não fui eu. Talvez o teu pastor tenha dito que fui eu, mas não fui eu. Está escrito. Você que não leu, você que se enganou. A terceira coisa que tem pessoas que se frustram é que fazem uma avaliação errada de si mesmo. Quantos não fazem avaliação errada de si mesmo? Quantos não se acham mais do que é? Quantos não se acham bons? Imagina, né? Aquele jovem rico chegou para Jesus, bom mestre, querendo jogar um confetezinho em Jesus para massagear o ego. Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Bom só o nosso Deus. Então não aceite títulos que não lhe pertencem. Não aceite glória que não lhe pertence. Não aceite honras que não lhe pertencem. Não faça juízo errado de você. Não se ache mais do que você é. Muitas vezes Deus nos pede coisas que nos botam à prova. Deus não botou Abraão à prova com riqueza. Abraão era um homem riquíssimo. Mas de tudo ele dava dízimo ao Senhor. Jesus olha para ele e diz, quer herdar a vida eterna? Pega tudo que tu tens, vende e dá aos pobres. O que os líderes de hoje estão dizendo? Pega tudo que tem, vende e dá na igreja. Pega tudo que tem, vende e dá a mim. Não. Vende e dá aos pobres. Depois tu vem e me segue. Aí ele baixou a cabeça e disse, eu não amo a Deus para tanto. Eu não amo a Deus para tanto. Deus não botou Abraão à prova com riqueza. Deus botou Abraão à prova de coisas que ele amava. Me dá o teu filho. Muitas vezes Deus nos coloca à prova de coisas a qual amamos. Para que nós possamos entender quem verdadeiramente somos, o que temos que mudar, o que temos que melhorar. Versículo 12, ele diz assim, os que vieram por último trabalharam somente 1 hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o calor intenso. Eles se acharam melhores do que os outros. Eles se acharam que tinham mais direito do que os outros. Porque trabalharam mais.
porque fizeram mais. Dá uma olhada aí, os irmãos que estão ao teu lado. Olha para eles, dá uma olhada neles aí. Você olhou para eles? Eu vou dizer uma coisa para você. O irmão que está do seu lado, ele vai ter o mesmo direito de você de entrar no céu. Ele não vai entrar no céu pelo um pedaço dele, porque não, ele chegou agora. Como é que é, pastor? Ele chegou agora, já vai entrar no céu. Não tem um purgatório não para ele esperar um pouquinho, passar um tempo lá esperando, porque ele chegou agora. Passa um tempo lá no purgatório, pagando os pecados, esperando, para depois entrar. Não. Ele vai entrar na mesma hora que eu e você entrar, ele vai entrar. Só basta uma coisa, ele ter Jesus na vida dele. O sangue de Jesus ser derramado na vida dele. Porque a salvação não é mérito meu, não é mérito seu. Não é porque eu trabalhei que eu vou ser salvo. Eu vou ser salvo porque Jesus é misericordioso. Muitas vezes nós fazemos uma avaliação errada de nós porque achamos que nós merecemos muitas coisas. Aí, tem um ditado aí no mundão, né? Que diz assim: cada um tem aquilo que merece. Está errado, viu? Porque se cada um tivesse aquilo que merecesse, estava todo mundo aqui no inferno. Estávamos todos no inferno. A Bíblia diz: todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Se cada um tiver o que merece, a gente está frito. A gente não tem o que merece, não. Porque Deus é tão misericordioso que não nos trata segundo as nossas fraquezas, segundo os nossos pecados. Deus é tão misericordioso que Ele transforma a nossa vida. Deus é tão misericordioso que entregou Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Aí alguém diz assim: eu não concordo com o que esse crente prega. Porque o camarada passou a vida toda bebendo, fumando, se prostituindo, chega agora, se converte, vai para o céu. Como assim? E eu que passei minha vida toda fazendo as coisas direito, não sei o que lá, e não vou. Amigo, se fosse por mérito, nenhum de nós iria, nenhum ser humano iria. O único ser humano que mereceu o céu foi Jesus Cristo, que veio morrer por cada um de nós, para que pudéssemos entrar lá. Porque se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos acesso, porque no céu não entra pecador. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. É por isso que a gente tem acesso a esse novo e vivo caminho. Não faça avaliação errada de você mesmo. Nem faça avaliação errada de mim. Eu nem sou menos, nem sou mais pecador do que você. Eu sou um dos tais. O apóstolo Paulo disse: dentre os pecadores eu sou o maior. Se o apóstolo Paulo falou isso, que dirá eu e você? Misericórdia. Outra coisa é que muitas pessoas têm se frustrado com Deus porque não entendem a posição de Deus. Está faltando as pessoas entender qual é a posição de Deus. Tem gente que está achando que Deus é o gênio da lâmpada. Dá uma esfregadinha aqui, Deus vai aparecer e vai me conceder 3 desejos. Cuidado. Aqueles homens, eles não entenderam a posição. Ei, a posição do que contratou é a posição de chefe, é a posição de liderança. A posição daquele que contratou é a posição daquele que manda. Versículo 13 e 14. Respondendo ele, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai. Toma o que é teu e vai embora. Quero dar a quem veio por último tanto quanto dei a ti. Eu não combinei um denário. Você veio porque você quis. Você sabia o preço.
Você foi voluntário nessa obra aqui. Você sabia que tinha sofrimento. Você sabia que tinha trabalho. Você veio porque você quis. Eu combinei com você 1 denário. Não te paguei. Então toma o que é teu e vai embora. Tem uma tradução que dá a entender que ele está demitindo. Tu não aceita não o que eu quero não? Toma e vai embora. Está demitido. Perdeu o emprego. Porque não entendeu qual era a posição que se encontrava, qual era a posição do outro. Tem gente na empresa que é assim, né? Quer mandar mais do que o chefe. Tem gente querendo mandar em Deus. E o pior não é nada. Tem pastor e tem igreja que está ensinando os outros a mandar em Deus. Eu já vi isso. Gente ensinando pessoa a colocar Deus contra a parede. Deus, tu não me prometesse assim, 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 porque o Senhor não faz. Botando Deus contra a parede. Deus vai dizer, eu te devo o quê? Eu não te devo nada. O que eu te prometi, eu cumpro. Mas eu não vou te dar o que eu não prometi, a não ser que eu queira. Temos que entender a nossa posição e a posição de Deus. Somos discípulos e Ele é o mestre. Quem é que tem que ensinar? É o mestre ou o discípulo? Somos servos e Ele é o Senhor. Quem é que manda? O servo ou o Senhor? Então temos que entender a posição de Deus e a nossa posição, para que não venhamos nos frustrar, nos decepcionar. Muitas pessoas estão decepcionadas, estão frustradas com o Evangelho, porque inverteram as posições, acharam que podia mandar em Deus, acharam que podia ensinar Deus a trabalhar. Alguém na Bíblia tentou ensinar Deus a trabalhar. Aí Deus olhou para ele e disse, onde tu estavas quando eu formei a terra? Onde tu estavas quando eu dividi a água do mar? Onde tu estavas quando eu criei o homem? Queres me ensinar a trabalhar? Onde tu estavas quando eu coloquei os fundamentos da terra? Onde tu estavas? Tu queres me ensinar a trabalhar? Tu queres me ensinar o que eu tenho que fazer? E Deus diz para a gente nessa noite, onde tu estavas? Irmão, vamos aprender a nos colocar no nosso lugar. E é um lugar de muita honra, porque a palavra diz assim, ele veio para os seus, mas os seus não o desejaram, não quiseram, por isso deu-lhes o direito de todo aquele que entregar a sua vida para Jesus, de todo aquele que disser, Jesus, tu és o meu Senhor, deu-lhes o direito de serem chamados filhos, filhas de Deus. Eu não preciso de mais honra do que ser chamado filho de Deus. Porque Jesus chamou os fariseus de filho de quem? Do diabo. Eles queriam ser filho de Abraão. Eles mesmos sabiam que eles não podiam nem ousar ser chamados de filho de Deus. Eles queriam ser filho de Abraão. Jesus, nem filho de Deus, nem filho de Abraão vocês são. Porque se vocês fossem filho de Abraão, vocês não procuravam me matar. Vocês são filhos do diabo. O diabo é que é o vosso pai. Então, irmão, ser filho de Deus é muita honra. Eu não preciso ser pai de Deus, não. Está ótimo ser filho. Eu, como filho, devo a Ele obediência. Eu, como filho, tenho que aprender dEle. Eu, como filho, tenho que saber que Ele é o meu Senhor. Eu, como filho, sei que é o Pai que me sustenta. Eu, como filho, sei que vem dEle a minha força, a minha alegria. Eu sou filho dEle, está bom demais para mim. Está até muito mais do que eu mereço. O filho pródigo entendeu isso. Ele disse, voltarei para o meu pai. Pedirei a ele para ser chamado de servo.
que eu não sou digno de ser chamado filho seu. Me recebe ao menos como um servo, como um empregado teu. O pai disse, não, você é filho, você é filha. Eu quero dizer para você nessa noite, essa é uma honra que a gente não merece, mas Deus te chama pelo teu nome e diz que você é filho e filha dele. E por último, temos que compreender que não foi injustiça, foi bondade, foi misericórdia. Versículo 15. Não me é permitido fazer o que eu quero com o que é meu? Ou teus olhos são maus, invejosos, porque eu sou generoso, porque eu sou bom? Aquilo que pareceu injustiça na ótica daqueles que trabalharam o dia inteiro, na verdade, toda a história, a gente tem que entender que toda a história tem dois lados. Toda moeda tem um lado da cara e tem o lado da coroa. Quando a gente olha a história na ótica dos trabalhadores, a gente que coisa injusta. Mas se a gente olha a ótica de quem contratou, a gente vai ver que não foi injustiça, foi bondade. Para com quem? Para aqueles que chegaram por último. Aqueles que chegaram por último foram abençoados igualmente aos que chegaram primeiro. Por quê? Porque tiveram a mesma promessa de salvação para mim e a mesma promessa de salvação para você. Ou você acha que o ladrão que estava lá na cruz teve que esperar para ir para o paraíso? Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Os apóstolos podiam dizer assim, meu Deus do céu, a gente trabalhou um bocado, a gente está aqui 3 anos e meio com esse homem, chega um ladrão aí, só porque se arrependeu, vai para o céu. Não vai nem passar um tempinho em lugar nenhum. Os apóstolos podiam ter feito essa reclamação. Mas, irmão, os apóstolos entendiam que, na verdade, a salvação é uma bondade, é uma misericórdia do Senhor. Por mais que a gente trabalhe, a gente nunca vai ter mérito para ser salvo. Por mais que a gente trabalhe, a gente nunca vai alcançar. O mérito é de Jesus Cristo. É bondade dele. Então, na verdade, quando o Senhor deu um denário, vamos dizer que o dia de trabalho fosse R$100. Vamos dizer que aqueles que trabalharam ali 1 hora merecia R$20. Porque trabalharam 1 hora só. Vamos dizer que eles mereciam R$20. O Senhor deu R$80 a mais para eles. Por bondade. Porque quis. Por vontade. Porque é dele. Tudo é dele. É ele que diz o que ele quer dar, o que ele quer fazer. É dele. Então temos que entender, irmão, que se um irmão aparentemente é mais abençoado do que eu, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. Não é por trabalho dele, não é por mérito dele, nem por mérito seu, nem por mérito meu. É bondade de Deus. Isso eu estou falando como um todo. E você analisa a sua vida como um todo. Não olha só para a parte financeira não, irmão. Porque às vezes a gente está falando aqui de bênçãos, de coisas, as pessoas só olham para a parte financeira, irmão. Tem coisa que é muito melhor do que dinheiro. A palavra diz que se esperarmos por Deus só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. O apóstolo Paulo diz, tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes com isso. Quando eu falo de bênçãos, eu não estou falando de dinheiro. Dinheiro pode até ser uma bênção, dependendo da ocasião, do momento. Mas existe muito mais bênção na nossa vida do que dinheiro. Saúde, paz, deitar e dormir, tranquilidade. Você tem uma família, tem amigos com quem você pode contar, pessoas que você sabe que estão orando por você, que estão torcendo por você. Aquilo não tem preço.
Tem coisas que o dinheiro não compra. Se você olhar as taxas de suicídio no mundo, você vai ver que os países que mais têm suicídio são os países mais ricos. As pessoas que são mais ricas são as que mais se suicidam. Porque o valor da vida delas está no dinheiro. Quando acontece qualquer coisa, elas não sabem como lidar com aquela situação, porque a vida delas girava em torno de dinheiro. Elas achavam que as amizades era dinheiro, que os amores era dinheiro. Elas achavam que tudo girava em torno de dinheiro. A felicidade girava em torno de dinheiro. Aí quando quebra, quando perde, se mata. Vamos parar de olhar as coisas de um ângulo e vamos abrir a mente para a palavra de Deus. E quando a gente abre a mente para a palavra de Deus, a gente entende que a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Deus sabe porque não permitiu que você passasse em tal concurso. Deus sabe porque não permitiu que você hoje estivesse com muito dinheiro no teu bolso. Porque talvez você não estaria aqui. Deus sabe porque não permitiu certas coisas na tua vida. Então, em vez de murmurar, em vez de reclamar com Deus, em vez de querer botar Deus na parede, agradece. Agradece a Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Isabel leu aqui um texto, em Provérbios diz o que? Deus repreende aqueles que amam. Irmão, se você está passando dificuldades, certas situações, agradeça, levante a cabeça, lute para passar por isso, sair dessa situação, porque também as situações vêm para a gente passar, não para a gente ficar. Lute para sair da situação, levante a cabeça, mas agradeça a Deus. Não se decepcione com Deus, não se frustre com Deus. Se certas coisas aconteceram na tua vida, é porque Deus tem cuidado de você, é porque Deus te ama. Deus não deixou você ser milionário, não. Pastor, eu queria ser milionário, Deus não deixou. Porque Deus sabe que se você tivesse muito dinheiro, você ia perder o teu bem maior, que é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, eu creio que todos aqueles hoje que refletir nessa mensagem, que forem para casa com essa mensagem na sua mente, no seu coração, eu creio, não se frustrarão, não se decepcionarão com Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor.